Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor em Gênesis, no capítulo 28. Gênesis 28, de 18 a 22. Peço que você ouça com atenção a leitura da palavra do nosso Deus, que diz assim: Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Somente até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Oremos. Soberano Senhor, Pai querido, Pai santo, a Tua palavra foi lida, está aberta diante de nós, e bem sabemos que é a Tua voz, bem sabemos que é o Senhor falando conosco. Clamamos neste momento, ó Deus, que Tu nos ajudes no momento da exposição da palavra e também da compreensão da palavra. Guarda o nosso coração, guarda os nossos ouvidos e dá-nos, ó Deus, atenção para aquilo que o Senhor deseja falar ao nosso coração. Fica conosco e abençoa-nos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Certamente você conhece alguém que passou por uma conversão, alguém que vivia de uma maneira devassa, de uma maneira bem ruim, e essa pessoa foi transformada, como se dizem, da água para o vinho. Talvez você até seja essa pessoa, que vivia uma vida desregrada, uma vida em perdições e coisas dessa natureza, e o Senhor te transformou. Muitas pessoas são encontradas por Deus dessa forma, e vários casos desses existem, aos montes podemos dizer, mas alguns desses casos tornam-se notórios, conhecidos publicamente, podemos dizer assim. Um exemplo é o caso de John Newton. Newton era um traficante de escravos. Esse homem tinha um barco e com sua embarcação ia até o continente africano, recolhia alguns escravos e levava para a Europa, e da Europa estes escravos eram vendidos para diversos países. Esse era o trabalho de Newton. Mas certa vez John Newton, em uma dessas viagens, passou por algo muito diferente. Uma grande tempestade atingiu a embarcação de Newton, e ali, diante das ondas bravias e dos ventos impetuosos, Newton percebeu que sua vida não valia absolutamente nada e que rapidamente ele poderia perecer. Diante desse temor, Newton se comprometeu a, se saísse vivo, viver de maneira totalmente diferente, abandonando os seus pecados e voltando-se para Deus. De fato, Newton escapou dessa situação. Newton saiu vivo e cumpriu com sua palavra. Passou a viver de maneira totalmente diferente, inclusive, obviamente, abandonando o emprego, e passou a viver para a glória de Deus. Tempos depois, este homem ficou conhecido pela composição do hino Amazing Grace, Graça Maravilhosa, um belíssimo hino que fala sobre como um miserável pecador que era cego foi salvo por Deus e agora pode se deleitar neste Senhor e nessa graça maravilhosa. Um outro exemplo digno de menção é do puritano William Perkins. Perkins formou-se na faculdade aos 19 anos. E ali, em meio à sua juventude, Perkins resolveu curtir a vida da maneira como o mundo lhe propusera. Vivendo da maneira mais devassa possível, Perkins seguiu assim por alguns anos. Um biógrafo, especificamente, conta que a vida de Perkins mudou quando ele ouviu uma mãe exortar um filho desobediente da seguinte maneira: ou você segura a sua língua, ou eu vou te entregar para o bêbado Perkins. Ao escutar essa exortação e vendo a sua miserabilidade, como ele era um péssimo exemplo, Perkins sentiu-se tocado e lembrou-se certamente do ensino que recebera a respeito do Evangelho. Imediatamente procurou aquele que se tornou seu tutor na fé, Lawrence Charditon, e este homem começou a acompanhar Perkins.
Em seguida, ele se formou em teologia, graduou-se cada vez mais, tornou-se um exímio pregador. As histórias contam que a pregação deste homem era tão forte, tão clara, que as pessoas ficavam atemorizadas diante do pecado exposto e, ao mesmo tempo, ficavam deleitosas quanto à graça exposta. Perkins morreu aos 44 anos, vítima de cálculos renais. Ainda assim, ele escreveu 21 livros, e em seguida 27 outros livros dele foram publicados, porque seus amigos compilaram e editaram tudo. Por que eu estou trazendo essas histórias? Porque nós conhecemos vários casos de pessoas que foram transformadas por Deus. Talvez você não tenha passado por momentos de perdição, como estes dois exemplos que eu trouxe, talvez você não tenha vivido de maneira tão desordeira e imunda como essas duas pessoas, mas se você é alguém que se rendeu aos pés de Jesus Cristo, você também foi transformado por Deus. E a própria Escritura traz alguns exemplos de pessoas que foram transformadas por Deus. Se fôssemos pensar rapidamente alguns exemplos, lembraríamos-nos do apóstolo Paulo, um perseguidor que passa a ser perseguido, ou Zaqueu, alguém que roubava e superfaturava e então passa a doar aquilo que recebera. Mas, quando nós olhamos para Gênesis 28, de 18 a 22, nós também temos alguém que teve a vida transformada por Deus. Assim, à luz desses versículos que nós lemos, nós veremos o seguinte tema: marcas de uma vida transformada por Deus. Marcas de uma vida transformada por Deus. Porém, meus irmãos, antes de nós observarmos essas marcas e vermos as lições que este texto nos traz, nós precisamos nos lembrar do contexto em que ele foi escrito e por que ele está aqui. Os acontecimentos aqui narrados se dão naquela viagem que Jacó estava empreendendo de Berseba até Harã, que dá mais ou menos 1.000 quilômetros. Uma viagem muito longa, mesmo para os nossos dias, de carro, de ônibus, trem, avião, já demora um pouco, imagine naquela época. Aqui, Jacó está fazendo essa viagem como fuga de seu irmão Esaú. Esaú planejava matá-lo logo que seu pai Isaque morresse. Então, Rebeca, mãe dos dois, dá um jeito de que Jacó saísse dali para que ele não morresse, para não perder o seu filho. E a ideia de Rebeca é a seguinte: ela vai até Isaque e reclama com Isaque que só havia mulheres pagãs naquela região e que ela temia muito que seu filho Jacó se casasse com uma delas, porque o seu irmão Esaú já havia feito algo dessa natureza. Assim, Isaque entende o pedido de Rebeca e atende a esse pedido e diz para Jacó sair e ir até a terra de Rebeca para encontrar uma esposa. É nesse sentido que Jacó faz essa viagem e, neste momento, para descansar. É interessante que a forma como ele para descansar nos mostra que ele estava fazendo uma viagem bem corrida. Aparentemente, ele estava só, possivelmente a pé ou com um único animal, que era para que fosse mais rápido. Não havia comitiva, não havia barracas, não havia absolutamente nada. Jacó estava ali, exposto ao frio, exposto aos animais peçonhentos, exposto também a feras selvagens e, por que não, exposto ao seu irmão Esaú, o vingativo que queria pegá-lo. Diante de tudo isso, Jacó repousa usando uma pedra como travesseiro. Entretanto, meus irmãos, o que Jacó não sabia é que na agenda de Deus ele tinha um encontro marcado. Durante a noite, o Senhor se manifesta a Jacó por meio de uma visão que tem uma escada cujo topo dava aos céus e os anjos subiam e desciam por essa escada. Nessa visão, o Senhor se revela dizendo: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e de Isaque. Ele promete aquela terra onde ele estava e promete a bênção de muitos descendentes. E é interessante que essa foi a primeira vez que Jacó teve um contato, pode-se dizer que pessoal, com Deus. Até então, o que ele sabia a respeito de Deus era aquilo que ele foi ensinado. Aqui, porém, ele tem esse encontro e estava diante de uma manifestação de Deus. O texto nos mostra, meus irmãos, que quando Jacó desperta, ele teve medo. Isso, um pouco antes do versículo 18, nós percebemos que Jacó acorda amedrontado. E por que será?
justamente porque ele sabia que ele tinha cometido vários pecados, desde roubar a bênção do irmão até mentir para o pai, tomando em vão o nome do Senhor. Quando Jacó oferece aquele animal supostamente caçado a seu pai Isaque, ele pergunta como isso foi tão rápido, e Jacó diz que porque o Senhor, teu Deus, a mandou ao meu encontro. E na verdade aquilo era um animal que a Rebeca havia pegado ali da criação deles para poder fazer para Isaque. Assim, ele peca de várias formas, e agora, depois de cometer todas essas coisas, ele está diante do Senhor. E ele percebe quão temível, diz Jacó. Diante disso, meus irmãos, Jacó percebe que o deserto era muito perigoso, por vários aspectos, como os que nós citamos aqui. Mas, acima de tudo, ele estava diante do maior perigo de todos, a presença de Deus. Ele poderia ali ser consumido pela ira e pelo furor de Deus, com toda a justiça do nosso Senhor. Entretanto, Deus não se revela a Jacó desse modo. Deus se revela a Jacó com graça e com misericórdia. Ele não castiga Jacó imediatamente, destruindo-lhe como poderia fazer, mas ele age com graça, age com misericórdia. E quando nós olhamos para essa parte da história, nós podemos pensar que Jacó de fato merecia ter sido castigado por Deus, por suas inúmeras falhas, podemos dizer. Mas se nós pararmos para pensar, o que Deus fez com Jacó foi exatamente o que ele fez comigo e com você. Não nos tratou conforme nós merecíamos, mas nos tratou conforme graça e misericórdia. Quando a gente lê relatos de um filho enganando o pai, enganando o irmão, em conluio com a mãe, nós podemos pensar, mas que absurdo! Mas Deus trata Jacó com graça e misericórdia, assim como nos tratou também. E assim nós percebemos que Deus não matou Jacó naquele deserto, assim como também Ele não nos matou no deserto deste mundo. Enquanto nós vivíamos por aí procurando satisfazer as nossas vontades pessoais, alcançar os nossos objetivos, exatamente como Jacó estava fazendo, Deus, na verdade, nos ensinou a caminhar por este mundo, fugindo sempre dos espinhos e dos abrolhos e principalmente do pecado, caminhando firmes, conscientes, olhando para a terra prometida que um dia nós teremos como herança. Assim nós percebemos, portanto, que com todo esse contexto nós temos Jacó ali, diante de uma manifestação de Deus, acordando após essa manifestação, e nós observaremos, sabidos desse contexto, a primeira marca de alguém que teve a vida transformada por Deus. A primeira marca que encontramos aqui é a devoção a Deus. A devoção a Deus. Veja o que dizem os versículos 18 e 19. Primeiramente, o versículo 18. Diz assim: tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. Logo de madrugada, Jacó se levanta após essa visão que teve. E ele decide pegar a pedra que ele usou como travesseiro, é até estranho isso, mas ele utilizou essa pedra como travesseiro e resolveu fazer ali um memorial. Isso não tem nada a ver com o ídolo, o que Jacó fez não foi especificamente idolatria, como era costume dos povos daquela época, mas na verdade ele fez um memorial que demarcava o local onde Deus se manifestou a ele. Algumas coisas, quando nós olhamos para esse versículo 18, nos chamam a atenção. Veja, por exemplo, o horário que Jacó se levanta. Observe a forma como ele usa a pedra e observe também o fato dele derramar azeite no topo da pedra. O horário, cedo, de madrugada, nos mostra a disposição de Jacó. Embora seja comum viajantes acordarem logo cedo para viajar, para pegar uma estrada melhor, não tomar sol e tudo mais, Jacó acorda não preocupado com o seu itinerário. Jacó acorda, ele se levanta preocupado, na verdade, com devoção a Deus. A primeira preocupação de Jacó quando se levanta não é consigo mesmo. Parece que nós estamos vendo uma transformação na vida de alguém egoísta,
alguém que buscava somente a satisfação pessoal e o seu bem acima de tudo. A primeira coisa que Jacó faz é agir com devoção a Deus, e ele não se preocupa com o seu itinerário. Em vez de agilizar e seguir o seu destino, ele para e constrói um memorial. O fato de ele usar também a pedra como coluna indica algo além do marco no lugar. A pedra colocada para cima apontava justamente para aquilo que ele teve como visão, que era a escada que ia até o topo dos céus e os anjos subiam e desciam. Alguns estudiosos entendem que há aqui um jogo de palavras na língua original, na língua hebraica, entre a questão do topo da pedra com o topo da escada também. Então, Jacó marca esse lugar e aponta para onde ele teve a visão. E por fim, quando ele derrama azeite, ele faz uso de um símbolo de consagração. Mais tarde isso se tornaria muito comum ao povo de Deus, e ele mostra o zelo que ele tinha depois daquela visão. Ele está separando aquele lugar como um momento especial. Deveria ser diferente de todas as outras pedras que ali estavam e de todos os lugares naquela paisagem desértica. Portanto, tanto o horário, quanto a coluna, quanto o azeite derramado, nos mostram que Jacó estava empenhado em agir com devoção a Deus. Isso, sem dúvida, é marca de alguém transformado por Deus. O Jacó, que até então se mostrara egoísta, preocupado somente com suas próprias condições, demonstra entender que há um Deus que deve ser adorado e coloca isso como sua maior prioridade nessa manhã em que ele se levanta, nessa madrugada. Há uma história interessante que ilustra um pouco deste momento da vida de Jacó. Conta-se que um homem vivia em um cômodo muito escuro, em um quartinho bem escuro, e ali ele morava. Ele não tinha nenhuma fonte de iluminação, nem elétrica, nem natural pela janela ou coisa dessa natureza. Era totalmente escuro, mas ele sabia se virar por ali. Ele dava o jeito dele. Mas com o passar do tempo ele começou a se incomodar, porque ele tropeçava em alguns objetos, e o tempo foi passando, e ele começou a sentir alguns odores, e ficava incomodado com aquilo, mas não resolvia a sua situação. Embora incomodado, isso ainda se arrastou por algum tempo, até que ficou insustentável. E naquele momento o homem decidiu, portanto, instalar lâmpadas naquele cômodo, e aí veio a surpresa. Aquele homem estava vivendo em meio a uma podridão, em meio à sujeira. Ratos e baratas eram seus companheiros. E finalmente, após uma bela faxina naquele lugar, o homem pôde ficar em seu lar e ali adormecer em paz. E essa história, meus irmãos, ilustra bem a situação de um homem distante de Deus, vivendo de maneira cega, tateando a realidade, até percebendo uma coisa ou outra, mas sem compreendê-la plenamente. Vivendo em meio à imundície do pecado, sendo companheiro dos porcos, fazendo as suas próprias misérias ali, vivendo em meio às suas mazelas. E a única solução é acender a luz, encarar a realidade e, finalmente, arrumar a casa. A questão é que o homem, naturalmente, não consegue acender a luz, se assim podemos dizer. O homem naturalmente não pode resolver a sua própria solução, trazer a sua própria solução, resolver a sua situação. Morto em seus delitos e pecados, o homem nada pode fazer para resolver o seu problema diante de Deus. Isso é fato e a Escritura nos mostra isso o tempo todo. É preciso que Deus intervenha em favor do homem, fazendo a luz brilhar, para que a sua graça entre e transforme aquela pessoa e o homem saia da morte para a vida e, movido pelo Espírito de Deus, passe a viver de maneira agradável. E é esse o momento que Jacó está vivendo aqui. É como se a luz tivesse sido acendida para ele, e a luz do Senhor está resplandecendo sobre a vida de Jacó, mostrando-lhe que há um Deus, e não somente o fato de haver um Deus, mas um Deus que deveria ser adorado. E não era o Deus somente de Abraão e de Isaque, mas também era o Deus dele. É isso que está sendo exposto para Jacó.
Meus irmãos, evidentemente, Jacó ainda cometeria outros equívocos, outros pecados, falharia de outras formas, e nós conhecemos bem a história dele. Mas o fato é que desse momento em diante, muda-se a chave da vida de Jacó, e ele passa a viver diferente. Sim, peca e falha, como também nós que já fomos regenerados ainda falhamos, e por isso, no culto público e na nossa devoção particular, confessamos os nossos pecados a Deus. Mas aqui nós percebemos a mudança da vida de Jacó, e ele passa a perceber quem ele era, e percebe também quem Deus era. É isso que Jacó está vendo, a miserabilidade dele, a pecaminosidade dele, e está vendo também a grandeza de Deus, é isso que ele percebe. E é interessante que o reformador João Calvino propôs na sua obra mais conhecida, Instituições da Religião Cristã, ou As Institutas, que o conhecimento do homem, ou seja, o conhecimento de nós mesmos, nos leva ao conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus nos leva ao conhecimento de nós mesmos. O que isso quer dizer? Que quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós nos conhecemos. E quanto mais nós nos conhecemos, mais conhecemos a Deus. Esse é o momento de Jacó. E esse conhecimento só pode vir através da revelação de Deus. No caso de Jacó, a revelação veio em uma visão, o momento em que Deus se manifestou a ele, através daquela questão da escada, dos anjos subindo e descendo, e das falas de Deus. No nosso caso, eis aqui a nossa revelação, a palavra de Deus que nos mostra quem Deus é, nos mostra quem nós somos e quem nós devemos ser. Portanto, diante dessa revelação tão grandiosa a respeito de quem Deus é e de quem Ele era, falando de Jacó, ele não tem outra atitude se não for adorar a Deus, se não agir com devoção e ali mesmo construir um memorial marcando aquele dia, aquele momento, aquele local. Diante disso, o que Jacó faz é adorar o Senhor e agir com devoção, e ele inclusive decide dar um nome àquele lugar. Veja o versículo 19. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Betel significa casa de Deus. Ali, então, ele nomeia aquele lugar como casa de Deus, justamente mostrando o local onde Deus se fez presente. Evidentemente que Jacó não queria confinar Deus àquele espaço, mas queria mostrar dentro do seu memorial que foi ali que Deus se revelou. E é muito interessante que esse memorial não apontava tão somente para a revelação de Deus, como um marco ali da presença de Deus, mas também mostrava a transformação na vida de Jacó. Um marco que delimitava ali o início de uma mudança, que inclusive depois aconteceria até mesmo no nome de Jacó. Por isso, Jacó, diante da revelação de Deus, diante do conhecimento que ele passa a ter de um Deus que ele desconhecia, ele tem uma atitude: devoção, adoração. Essa também deve ser a nossa postura, diante da palavra de Deus, da revelação de Deus, que são as Escrituras Sagradas, as que nós lemos em casa, lemos nos nossos momentos de devoção particular, lemos no culto e somos exortados por ela no culto. Nós devemos reagir com adoração a Deus, porque essa palavra aponta os nossos pecados, como no momento de confissão que tivemos aqui, de confissão que tivemos aqui na liturgia. Foi lida a acusação e depois a absolvição, justamente porque essa palavra, a palavra de Deus, nos mostra que nós somos falhos, pecadores, mas também temos um Deus generoso, gracioso, misericordioso, abundante em perdoar. Por isso, todas as vezes que a Escritura é pregada com fidelidade ou lida com santo temor e reverência, Deus está falando conosco e exige de nós a nossa devoção, a nossa mudança. Nós não podemos, de maneira nenhuma, viver de maneira irreverente a isso, simplesmente como se a Escritura fosse um livro qualquer, que nós podemos ler e não dar a devida atenção, ou simplesmente deixar a Bíblia guardada de uma semana a outra. Não, é a palavra de Deus que nos mostra quem nós somos e nos mostra quem Deus é. Nós precisamos, meus irmãos,
considerar sobre essas coisas, refletir como nós temos vivido e nos relacionado com Deus, que se revelou a nós através dessa palavra e do testemunho do Espírito Santo. A nossa devoção não pode, de maneira alguma, se limitar aos momentos de culto. Esse momento é especialíssimo, é um momento tremendo em que os santos se reúnem para prestar culto ao Senhor, mas nós também somos chamados à devoção particular, momentos em que nós lemos a Escritura, meditamos na Escritura e oramos conforme a Escritura. Isso tudo deve fazer parte da nossa vida. Por isso, nós precisamos pensar como temos lidado com esses momentos e como temos vivido o nosso relacionamento com Deus. Nós percebemos, meus irmãos, que devemos viver em constante devoção a Deus quando nós olhamos lá no Novo Testamento e vemos Jesus Cristo, o Verbo encarnado, aquele que nasceu sem pecado e nunca praticou pecado algum, o Santo, se relacionando com Deus de maneira devocional, retirando-se para orar, considerando a Escritura, que inclusive falava dele o tempo todo. Por isso, Jesus Cristo, nosso maior exemplo, aquele que nunca pecou, aquele que não nasceu em pecado, vivia com devoção a Deus. Não deveríamos nós, que carecemos muito mais por conta dos nossos pecados, viver em devoção a Deus? Reflitamos sobre isso, e se porventura, meu caro irmão, minha irmã, você perceber que tem falhado nisso, essa é uma oportunidade para você mudar a sua postura, corrigir o teu erro, a tua talvez falta de leitura da Bíblia e falta de oração. É preciso que o crente sempre esteja munido da palavra de Deus e sempre em oração com o Senhor. Portanto, agora nós vimos essa primeira marca, que é a marca da devoção a Deus, e agora nós observaremos a segunda marca que esse texto nos traz, a marca de uma vida transformada por Deus, é a confiança em Deus. Confiança em Deus. Versículo 20 e o versículo 21 dizem assim: fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Somente até aqui. A partir deste versículo 20, nós percebemos que Jacó faz um voto a Deus. E aqui é preciso ter muito cuidado, porque numa leitura rápida e simples, esse voto pode ser mal interpretado. Jacó não está barganhando com Deus. Diante daquela revelação, Jacó percebeu claramente que não havia espaço para ele dizer: tudo bem, então eu vou fazer isso e o Senhor faz isso. Não é esse o sentido do voto. Na verdade, essa era uma prática bem comum do Antigo Testamento, que ocorre também vez ou outra no Novo Testamento, a forma como isso foi escrito. Eu vou explicar. O que Jacó, na verdade, está dizendo aqui é que esse se pode ser entendido como já que. Esse condicional não é simplesmente um condicional de possibilidade, como se algo fosse possível, no sentido de, se Deus for comigo. Na verdade, isso que acontece no Antigo e no Novo Testamento são os chamados condicionais de fato. Significa assim: já que Deus vai comigo, já que Deus está comigo, então eu farei isso, isso e aquilo outro. Essa é a ideia. O que Jacó está fazendo, meus irmãos, na verdade, é afirmar que a partir daquele momento, ele deixaria de confiar em si mesmo. Ele deixaria de confiar na sua capacidade e sagacidade de alcançar os seus objetivos, independentemente dos meios e das artimanhas, até mesmo de sua mãe. Ele está aqui declarando que a partir daquele momento, ele faria tudo e confiaria sempre no Senhor, que do Senhor provém todas as coisas. Ele está, na verdade, confiando no Deus que se revelou a ele. Ele fez uma promessa. Em outras palavras, meus irmãos, Jacó entendeu o que Deus faria por ele, através daquela revelação, e se dispôs, de maneira submissa, a viver no caminho desse Deus. O seu itinerário, agora, rumo a Arã, ele saiu de Berseba, estava indo para Arã, ainda é o mesmo.
ele continua indo para o mesmo lugar, mas o Jacó que saiu de Berseba não é o mesmo que chegaria em Harã. Embora o seu itinerário fosse o mesmo, o viajante agora era outro, não mais um fugitivo, mas um portador da promessa de Deus. O Jacó que saiu não era o mesmo que chegaria, com toda certeza. E não é assim na nossa vida. Nós não somos quem nós éramos. Não somos ainda quem deveríamos ser. Seremos naquele último dia quando o nosso Senhor nos chamar e nos transformar. Mas graças a Deus, nós não somos quem nós éramos. Os pecados, as falhas, os deslizes, os temores, as dificuldades que tínhamos no início da nossa caminhada, ficou para trás. Agora nós lidamos com outras situações e continuaremos assim nesse processo da santificação até o último dia. Mas nós não somos quem nós éramos, embora ainda não sejamos quem nós deveremos ser. Então, Jacó percebe aqui quem Deus é, tem a sua vida transformada e começa a confiar na promessa de Deus. E aqui vem algo muito importante. Jacó não viu o cumprimento da promessa de Deus, assim como Abraão também não, e nem Isaac, o cumprimento pleno. Mas eles confiaram. Nós vimos o cumprimento dessas promessas. Nós vimos o desdobramento da história inteiramente nas mãos do nosso Deus. E aí vem a pergunta: temos confiado? Mesmo tendo visto todas essas coisas e como elas se desdobram e principalmente apontam para a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, sabendo de tudo isso, como nós temos vivido? Nós temos confiado plenamente em Deus? Essa pergunta deve bater no nosso coração para que pensemos. Mas também, meus irmãos, é bem verdade que existem momentos na nossa vida que nós podemos nos encontrar em um deserto árduo e perigoso, como o que Jacó estava. Mesmo que nós não cheguemos nesse deserto por conta das nossas falhas, dos nossos trambiques, como foi no caso de Jacó, nós podemos nos encontrar em situações assim, podemos nos encontrar em situações de falha, e principalmente, nestes momentos, nós devemos confiar em Deus. Assim como bem sabemos que uma promessa foi feita a Jacó, que ele teria uma descendência, nós precisamos nos apegar nessa promessa. E sabe por quê? Porque ela não está distante de nós. Isso aqui que está sendo dito a Jacó, pode parecer, de uma maneira lida rapidamente, que não tem nada a ver conosco, mas tem tudo a ver conosco. Deus escolheu um povo para se revelar no Antigo Testamento, e esse povo era Israel. Passando para o Novo Testamento e no período da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, esse povo é a igreja, de maneira mais clara falando, aqueles que confessam a Jesus Cristo e se dobram. É o mesmo povo, só muda a forma como Deus se revelou e como as coisas passaram a ser administradas. Por isso, nós precisamos saber que essa promessa também nos atende. Tanto é que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, lá no capítulo 3, no versículo 7, diz assim: sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Dizendo aqui que não somente o povo que tinha alguma descendência, algum laço genealógico, por assim dizer, mas aqueles que tinham fé, e aqueles que têm fé. E este povo é composto por mim, por você e por todos os outros santos que se dobraram diante de Jesus Cristo e reconheceram como Senhor e Salvador. Por isso, meus irmãos, a confiança em Deus, confiar naquilo que Deus faz, é, sem dúvida alguma, a marca de alguém que foi transformado por Deus. Somente quem é transformado por Deus pode fazer um voto, como fez Jacó, declarando a sua total dependência em Deus. Observem, meus irmãos, que no versículo 22, Jacó continua o seu voto aplicando aqui o significado de Betel, que nós já falamos, significa casa de Deus. Veja o versículo 22. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Embora aqui há essa explicação em menção à casa de Deus, uma outra coisa nos chama a atenção nesse versículo. É a fala de Jacó dizendo:
certamente eu te darei o dízimo. Jacó se propôs a devolver o dízimo de tudo que lhe fosse concedido. E aqui, meus irmãos, nós percebemos de maneira clara a transformação na vida de Jacó. Jacó, ganancioso, agora é doador. Aquele homem que era um roubador passa a doar. Aquele que era ganancioso passa a ser generoso. A postura de Jacó em entregar o dízimo de tudo aquilo que lhe fosse concedido mostra não somente a mudança de postura, o abandono da ganância e de todos aqueles defeitos que Jacó possuía, mas também mostra a confiança de Jacó em entender de onde tudo viria, da mão do Senhor, e da mão do Senhor ele devolveria. Gratidão, confiança é o que está sendo apresentado aqui para nós. A partir deste momento, meus irmãos, Jacó compreende que o que ele conseguisse não viria da malícia, não viria de seus trambiques, de sua agilidade, sagacidade, seja lá o que for, mas viria da mão do Senhor. E é muito interessante que quando o texto bíblico diz certamente eu, na língua que esse texto foi escrito, é usada uma maneira muito especial de se falar, uma maneira intensa. E nesse caso específico, nós podemos entender como algo contínuo. E certamente eu continuarei entregando o dízimo, porque Jacó finalmente entendeu que Deus não o abençoaria somente no momento, mas o abençoaria continuamente, e assim também ele continuamente devolveria o dízimo ao Senhor como sinal de reconhecimento e de gratidão. Ele sabia que viria da mão do Senhor e ele retornaria isso a Deus. Além de tudo que Jacó estava aprendendo, meus irmãos, é necessário que nós lembremos também quem eram os primeiros leitores disso aqui. Quem é que estava recebendo em primeira mão esses escritos, essa narrativa? O povo que foi liberto do Egito e estava caminhando ali no deserto. Esses foram os primeiros leitores. E eles estavam sendo guiados e instruídos por Moisés, e as pessoas estavam sendo chamadas a confiar na promessa de Deus, entendendo que Deus, o Deus que lhes havia libertado com braço estendido, com poderosa mão, também os guiaria até a terra prometida, assim como guiou Jacó de Berseba a Harã. Então aqui é uma mensagem muito importante para aquele povo. Eles estavam sendo conduzidos por Deus, assim como Jacó também estava sendo conduzido por Deus. Meus irmãos, aqui vem uma lição muito importante. Como eu disse, essa mensagem tem uma função específica para a época, falando para aquele povo no Egito, mas ela também é para nós. Ela também pertence ao povo de Deus deste momento, desta era. A igreja de Cristo pode, com toda certeza, se apropriar dessa promessa pelos méritos de Cristo. Dentro do progresso da revelação, de acordo com as coisas que foram acontecendo, aquele povo, como eu disse, que era representado por Israel, passa a ser representado por todos aqueles que confessam a Jesus Cristo e fazem parte da igreja. Assim como Jacó ouviu, portanto, que Deus estaria com ele, Jesus Cristo também disse aos seus discípulos: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Isso se aplica a mim e a você. O nosso Senhor Jesus Cristo está conosco todos os dias e assim continuará a ser. Nós, meus irmãos, em ato de confiança em Deus, podemos nos apropriar também da resposta da primeira pergunta do Catecismo de Heidelberg. A pergunta é: qual o seu único fundamento na vida e na morte? E a resposta, maravilhosa resposta é: o meu único fundamento é o meu fiel Salvador Jesus Cristo. A Ele pertenço em corpo e alma, na vida e na morte, e não pertenço a mim mesmo. Com o seu precioso sangue Ele pagou por todos os meus pecados, Ele me libertou de todo o domínio do diabo. Agora Ele me protege de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai do céu, não perderei nenhum fio de cabelo. Além disto, tudo coopera para o meu bem. Por isso, pelo Espírito Santo, Ele também me garante a vida eterna e me torna disposto a viver para Ele daqui em diante de todo o coração. Magnífico, maravilhoso.
e exprime perfeitamente a verdade do Evangelho. Nós estamos seguros. Assim como Deus se revelou a Jacó e lhe deu a segurança no caminho de ida e também no de volta, e a promessa da terra, nós temos a confiança e a alegria de pertencermos a esse povo, uma vez que fomos comprados e lavados pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Meus irmãos, eu gostaria de concluir mostrando que Gênesis 28, de 18 a 22, nos ensina também uma preciosa doutrina, a doutrina da providência de Deus. Nós percebemos diversos pecados na vida de Jacó, várias falhas, mesmo após esse encontro com Deus, até mesmo a predileção de um filho em relação a outro e tantas outras coisas. Mas, acima de tudo, nós percebemos o cuidado de Deus na preservação de Jacó para o cumprimento do seu decreto. Deus não olha simplesmente para as mazelas de Jacó, mas Ele cumpre com a sua palavra. Desde o ventre, desde ali da barriga de sua mãe Rebeca, ele e o seu irmão já brigavam, e antes disso já era sabido, decretado pelo próprio Deus, que dele, de Jacó, sairia uma grande nação. Nós percebemos, portanto, meus irmãos, que ainda que Jacó tenha agido mal como agiu, e foi responsável pelas ações dele, é muito importante dizer isso, o nosso Deus se manteve fiel a si mesmo e cumpriu o seu decreto. A providência de Deus existe e ela é manifestada no fato de Deus usar os meios e as situações para o cumprimento da sua boa vontade. Por isso, meus irmãos, nós vimos que a providência de Deus foi cumprida na vida de Jacó e nós podemos descansar certos de que a providência de Deus também se cumpre na nossa vida. Nós podemos descansar confiados nessa providência, com toda a certeza de que Ele cuida de cada momento da nossa vida, cada detalhe. Não há absolutamente nada que pegue o nosso Deus de surpresa, isso é impossível. Não há nada que seja demasiadamente grande ou maravilhoso, como diz o profeta Jeremias, para Deus. A verdade é que o nosso Deus tem o controle de tudo em suas mãos, e conduz tudo de maneira perfeita, de maneira que lhe agrada. Por isso, pela fé, meus irmãos, nós pertencemos a essa descendência de Jacó, de Abraão, fazemos parte do povo de Deus, mas é muito importante, não pelos nossos méritos, não pela nossa própria capacidade, muito menos pela nossa artimanha. Pertencemos ao povo de Deus pela graça e misericórdia do próprio Deus que escolheu nos chamar e nos comprar com o sangue de Jesus Cristo. Fomos transformados por Deus, se todos nos dobramos e nos rendemos a Jesus Cristo. Fomos transformados por Deus e agora vivemos por Ele e para Ele, com devoção a Deus e com confiança em Deus. Que assim Ele nos ajude e nos dê graça. Amém.